O meu nome é Tainan Monteiro e eu sou especialista em inovação, e nesse vídeo eu vou falar sobre o que o machismo tem a ver com a inovação e com o trabalho que eu realizo. Bom, o tema ele parece bastante polêmico, mas eu não vou entrar em polêmica nenhuma. Eu vou falar sério sobre inovação e o que o machismo da nossa sociedade tem a ver sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando eu penso em alguma coisa, eu tento pensar no que gera essa coisa e qual é a lógica dela. O Steve Jobs, ele falava, aos 25 anos, perguntaram para ele: Jobs, como é que é para você administrar uma empresa que vale $1 bilhão? E ele, rapidamente ele falou, e tem entrevistas dele falando isso, ele fala que, ele fala em inglês, né? It's not a big deal, não foi um grande problema. Ele conta que ele percebeu que as coisas nas empresas eram feitas a partir do folclore. Ou seja, por que a gente faz esse processo hoje? Porque ontem era assim, e ontem era assim, e ontem era assim. E ele fala que bastou com que ele refletisse sobre o que de fato tinha que ser feito para que ele conseguisse fazer o que ele fez. Então, estou falando isso para construir a base aí da nossa conversa. Eu costumo olhar para realmente por que aquilo é daquela maneira, e a partir daí eu consigo ou mudar, ou entender, ou utilizar de uma maneira melhor. E se a gente falar sobre, não especificamente o machismo, que acho que é um tema muito polêmico para a gente trazer para as empresas, acho que não é bom a gente mexer ainda nesse ponto, mas eu queria falar sobre uma coisa que a gente fala na sociedade que chama masculinidade tóxica. Então, não é incomum você estar entre amigos e aí tem um amigo que ele fala, já passei por isso, eu não gosto de cerveja. Aí os amigos falam, não, como assim? Que menininha? Como assim? O homem tem que gostar de cerveja. E aí o que eu geralmente falo assim é, peraí, não entendi. Qual é a relação, e aí aplicando o pensamento do Steve Jobs, né? Qual é a relação com eu ser homem e eu ter que gostar de cerveja? Eu particularmente não vejo que exista uma relação direta com isso. Se você é homem ou se você é mulher, o que você gosta, eu acho que independe do teu sexo, principalmente quando a gente está falando de um alimento. É a mesma coisa que eu falar, se você é homem, você deve gostar de carne, se você é mulher, você deve gostar de salada. Não tem razão lógica, não tem sentido. E aí a gente vai para Jobs mais uma vez. O folclore leva as pessoas a falarem isso, porque, vamos dizer, o que foi vendido e até hoje é vendido para a gente na televisão é que são homens bebendo cerveja. Então isso cria chega nessa conclusão que ela é infundada, ela não tem fundamentos, a não ser os fundamentos folclóricos e históricos. Bom, dito isso, e trazendo o tema do machismo, a gente percebe que, de fato, essas coisas são construções sociais que vieram de tempos passados para cá e hoje aparecem novamente. O que isso tem a ver com a inovação? Tem a ver que, em algum momento, tem duas coisas que eu quero trazer. Uma, em algum momento, isto foi útil. Em algum momento da nossa sociedade, eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou isso é errado, não é o meu papel aqui, mas é entender. Então, em algum momento, esse tratamento ele foi útil para alguém, para alguma comunidade. Pode, no caso da cerveja que eu estou usando, pode ter sido útil para o marketing da cerveja. Em algum momento, o homem tinha o poder econômico maior e era ele que ia e comprava a cerveja. Então, vamos fazer propaganda para o homem, vamos reforçar isso. Então, o que eu quero trazer é entender que, em algum momento, isso foi útil. E o que isso tem a ver com inovação, Tainan? Bom, tem a ver que se a gente parar no tempo, se a gente não atualizar isso, sendo você mesmo uma marca de cerveja, se você não atualiza isso, você está oferecendo algo para uma sociedade, você está oferecendo de um jeito que não encaixa mais. Então é como eu tentar vender um produto, é como eu tentar vender um tênis de criança para um adulto. O pé dele cresceu. Eu uso exemplos extremamente esdrúxulos e simples para realmente simplificar a coisa. Mas é como se eu tentasse vender algo para uma sociedade diferente. Eu estou vendendo um tênis pequeno para um adulto. Eu não consegui perceber que ele cresceu, não consegui me atualizar. E isso tem tudo a ver com a inovação nesse sentido. Por quê? Porque o teu cliente ele vai evoluindo, seja em termos de produto, seja em termos de serviço, ou seja em termos intelectuais. Então é comum hoje, olhando para esse exemplo do machismo, da masculinidade tóxica, é comum a gente ver marcas hoje se reposicionando. A gente já viu marcas que fabricavam cigarros se reposicionando. A gente vê hoje marcas que... A cerveja em si é um tema no Brasil aqui é bem
Isso está muito enraizado, então a gente não vê grandes exemplos, mas a gente vai perceber nessa evolução. O que é isso? Isso é você ter um olhar da nova economia para você atualizar o teu produto, atualizar o teu serviço, atualizar o teu discurso, atualizar o teu mindset. Essa é a primeira coisa que eu trago a relação com a inovação. A segunda, que eu acho que tem ainda mais a ver com o tema, é a gente entender por que esse mecanismo social é utilizado. E o ser humano em si, ele tem alguns sentimentos principais, e o que eu percebo nessa questão dessa sexualidade tóxica, né, desse machismo, é o medo. Em algum momento, mais uma vez, o homem teve medo da mulher, e aí eu também não vou entrar muito nisso, só simplesmente tratando nesse sentido, então vamos considerar que houve essa questão do medo, e em algum momento o homem falou, não, estou com medo, e o ser humano com medo ele tem duas ações, ou ele foge ou ele ataca. São as duas principais ações neurofísicas, não sei se posso falar assim, do ser humano. Bom, então é uma estrutura social pautada no medo, e aí você, com esse medo, você se defende. Então, no caso da masculinidade tóxica, do tema desse vídeo, você vai inferiorizar a mulher, você vai usar artifícios para que você consiga afastar aquilo que você tem medo. Bom, voltando ao nosso tema, o que isso tem a ver com a inovação? Tudo. Por quê? E agora fiquei sem a luz aqui. Será que consigo continuar esse vídeo sem a luz? A bateria... Vamos ver quanto tempo dura essa bateria aqui para eu conseguir finalizar o meu raciocínio. Bom, o que o medo tem a ver? Eu perdi um pouco no raciocínio. Bom, ok. Quando a gente tem medo, a gente utiliza comportamentos para afastar esse medo. Então é muito comum a gente ver em empresas, o diretor ele tem medo de perder o cargo dele. Isso é bastante comum, porque ele é um ser humano. O diretor, seja o chão de fábrica, não importa. Eu vou trazer a questão da direção, vocês já vão entender onde eu vou chegar. Bom, então quando alguém, sei lá, da equipe, dá uma sugestão, vamos fazer isso, vamos contratar essa empresa, vamos fazer essa alteração, aquele diretor com medo, vamos sem luz. Aquele diretor com medo faz a mesma coisa dessa estrutura do machismo. Ele tenta afastar aquilo que ele tem medo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai... não, essa ideia não vale a pena... E aí vai barrar. Então o que acontece é que essas estruturas são estruturas que reprimem, são estruturas repressivas. Deixa eu tentar fazer uma adaptação aqui para não perder. Aqui, pronto. Tentar fazer uma adaptação aqui para não perder a iluminação e respeitar quem está assistindo esse vídeo. Mas também não quero parar ele porque não faz sentido a gente parar esse raciocínio simplesmente por uma questão estética. Bom, então o que acontece? Esse diretor, por essa questão do medo, ele vai lá e vai barrar isso. Então, são estruturas que são estruturas repressivas. E o que acontece? Quando você tem essa estrutura repressiva, você acaba reprimindo aquelas pessoas que estão ali trabalhando, e aí você acaba não utilizando a mente delas, não consegue utilizar o potencial delas. Então, olhando, por exemplo, do machismo, né, vamos dizer que a gente utiliza uma estrutura que reprima as mulheres. O que vai acontecer? As mulheres, naturalmente, elas têm vivências, experiências diferentes da dos homens. E no momento que você tem uma sociedade só com homens trabalhando, por exemplo, e exclui as mulheres, você perde tudo aquilo que a mulher poderia trazer para a sociedade, para o trabalho, para o que for. E na causa da empresa, da inovação, é a mesma coisa. No momento que você reprime, você exclui parte da tua equipe dali, você acaba perdendo essa riqueza de informação. E a inovação, ela está justamente aí. O que eu falo imagine que você tem uma hidroelétrica. Você tem uma comporta. Uma comporta seria, no meu pensamento, um ser humano, um cérebro de um ser humano. Se você tiver 10 comportas numa hidrelétrica, você produz 10 vezes mais energia. Talvez não seja linear assim desse jeito, mas vocês têm que concordar comigo que se você tiver mais hidrelétricas médias, vamos considerar que produzem de forma média, quanto mais você tiver, mais energias você vai ter. E dentro de uma empresa funciona de uma maneira extremamente parecida, porque quanto mais pessoas você tem, e se você souber utilizar esse potencial,
mais riqueza você vai trazer. É claro que você precisa, ao mesmo tempo que uma hidrelétrica, você precisa de uma engenharia para construir aquelas turbinas. Numa empresa você precisa de um processo bem definido para extrair essas informações. Mas o que eu mais vejo aqui no Brasil são empresários que têm medo. Eles têm medo de que o funcionário tenha uma ideia maluca, eles têm medo de que isso quebre a empresa, eles têm medo de falir. Então, também dentro das empresas, essa mesma estrutura que eu estou trazendo, a questão do machismo, da masculinidade tóxica, essa mesma estrutura surge dentro das empresas, e não só nos homens. Donas de empresas mulheres, o machismo ele não é só dos homens, né? Então, essa estrutura está enraizada na nossa sociedade. E o que acontece? Mais uma vez, você acaba perdendo isso. E o trabalho de inovação que eu faço é justamente trazer uma frase do Michael Jordan. Ele fala que ele errou mais de 9.000 cestas. Em 26 partidas, ele era o cara que ia... Sabe, no basquete, você tem a última cesta. Às vezes dá uma falta, você tem a última cesta. E geralmente você tem uma diferença de 1, 2 pontos entre as equipes. E ele conta que em 26 partidas a última cesta era dele. E nessas 26 ele errou. E ele fala que é por isso que ele é considerado o melhor jogador de basquete do mundo. Porque todas as vezes que ele errou, ele tentou, isso abriu espaço para que ele pudesse acertar. Então 26 foram as partidas que ele perdeu, mas quantas foram as que ele ganhou? Então, olhando para esse cenário de inovação e essa estrutura social, eu acho que o que cabe a gente a fazer é atualizar isso. Então, atualizar, do mesmo jeito que você pode hoje, atualizar essa questão de por que eu estou inferiorizando uma mulher? Estou com medo de quê? E aí você trata esse medo. E aí, quando você vai tratar, eu não sei, você vai tratar uma psicóloga, vai tratar com uma rede de amigos, eu não sei. Mas a primeira questão é, você enxergou isso, você está enxergando que, peraí, não tem nada a ver com a mulher isso. Isso tem a ver com com alguma coisa minha. Trazendo para a empresa é a mesma questão. Então, cara, eu tô com medo. Por que eu tô com medo de eu ver eu sou o diretor, por que eu tô com medo de eu ver ele? Tô com medo de perder meu emprego? Tá, mas será que essa é a melhor estrutura para eu utilizar? E aí o que eu vi ao longo desses últimos 6 anos, eu vi muito diretor de empresa perdendo emprego. Por quê? Porque não adianta. Se você tá dentro de uma empresa tentando defender o teu cargo, se a empresa tiver alguma maturidade, ela vai olhar para os seus resultados e vai ver que não funciona. Porque o proteger o teu cargo, você não está gerando valor nenhum para a empresa. A melhor maneira de você proteger um cargo dentro de uma empresa é você entregar resultado. A melhor maneira de entregar resultado é você entender os seres humanos que estão ali. Então é isso. Então, a grande questão é trazendo Steve Jobs do começo do vídeo, né? Será que essa é a melhor estrutura para eu utilizar? Ou será que é melhor eu aprofundar e entender por que eu estou fazendo isso, por que as coisas estão sendo assim, e fazer como Steve Jobs fez? Pensar em cima do pensamento e não de uma estrutura que veio do folclore, que é naturalmente o que a gente acaba convivendo, e ela é muitas vezes ilógica, ou às vezes ela está desconectada no tempo, não faz mais sentido, e aí pensar sobre isso e aí sim agir. Bom, gente, eu agradeço quem assistiu o vídeo. O meu nome é Tainan Monteiro, sou especialista em inovação e trago de fato essa visão 100% humana sobre a inovação, ou o máximo humano, porque eu sou de exatas, sou técnico, tenho formação em engenharia, então eu trabalho com esses dois lados, o lado técnico da coisa, então desde microcontroladores, mas eu consegui aprofundar minha formação, tenho formação num programa de antroposofia, para que eu consiga de fato entender o ser humano, e a partir de entender o ser humano eu consigo construir sistemas, tecnicamente falando, para esses seres humanos. Meu nome é Tainan Monteiro. Se você se interessou mais sobre isso, você pode entrar em contato comigo no meu site, tainanmonteiro.com.br, THAINA monteiro.com.br, vai ter algum lugar aqui desse vídeo. Vai ser um prazer a gente conversar sobre inovação. Um grande abraço.